Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para fazer o nosso vídeo, nosso bate-papo de segunda, né? Que é um vídeo que eu separei aqui no canal toda segunda-feira pra gente estar fazendo esse vídeo, que é o nosso momento aqui que a gente tira para falar de Deus, para falar da nossa vida espiritual, né? Então todos os meus vídeos de segunda-feira são vídeos voltados para nossa vida espiritual, tá bom? E hoje, gente, o vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde, porque hoje eu tava na faxina lá em casa, e aí agora que eu consegui separar um tempinho para poder vir aqui gravar o vídeo para vocês, tá bom? E aí, a palavra que Deus me deu hoje para mim conversar com vocês está na Bíblia, né, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém? Bom, gente, essa palavra ela falou muito ao meu coração, porque eu sempre, né, eu sempre costumo falar com vocês essa frase, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa ter fé, mas é muito fácil, né, a gente falar para as pessoas terem fé quando tudo tá dando certo. Ah, você precisa ter fé, você precisa confiar em Deus, você precisa, né? Quando as coisas estão caminhando certinho, ou quando as coisas estão ali dentro do seu controle, tá tudo normal, né? Mesmo que não esteja 100% do jeito que você gostaria, mas que você não perdeu o controle, é fácil falar sobre fé, não é verdade? Agora, quando você não vê uma saída, quando você tá desanimado, como a gente falou semana passada, quando você precisa de uma solução para um problema e você parece às vezes que você tem pedido a ajuda de Deus e às vezes parece que você não vê uma saída, você não vê ali uma forma de resolver aquele problema. Humanamente, você já esgotou os seus recursos, você já esgotou as suas forças e humanamente você não vê mais uma forma ali de resolver esse problema pelas suas próprias mãos, você não consegue resolver. E é aí que realmente você precisa ter fé. Gente, o momento que a gente testa a nossa fé, que Deus testa a nossa fé, é justamente no momento de dificuldade. Porque no momento que as coisas estão, que você mesmo pode resolver, às vezes nem recorrer a Deus você não recorre. Às vezes você quer fazer uma coisa nova, você quer começar uma coisa nova, se você acha ali que você tem condição, às vezes você nem pergunta para Deus, né? Igual às vezes eu falo, né, com as pessoas, às vezes as pessoas me perguntam: Bianca, eu tô em dúvida de começar com tal marca e tal marca. Qual marca você acha melhor? O que você acha que eu devo fazer? O que você acha melhor? Eu sempre costumo dar minha opinião de acordo com a situação da pessoa e com aquilo que a pessoa me fala, né? Que é a situação dela, o tipo de cliente dela. Mas eu sempre falo o seguinte: pergunta para Deus primeiro. Coloca diante de Deus: Senhor, o que é melhor para mim? Senhor, o que eu devo fazer? A gente tem que colocar todas as nossas decisões, nós precisamos colocar diante de Deus. Porque, gente, imagina se você fosse Deus, olha só, imagina se você fosse Deus e se você fosse Deus e você tem lá, né, a pessoa que sempre deixa para te buscar só quando ela tá desesperada. Ela não vem te perguntar o que ela tem que fazer, se ela tá com vontade de abrir um negócio. Ela não consulta, ela não pergunta nada, ela só busca quando ela tá precisando. Você imagina
Deus tem uma misericórdia infinita. Só que Deus, Ele quer estar presente na nossa vida, não é só no resto do nosso tempo, não é só quando a gente não pode resolver, não é só. Deus não quer só aquele tempo que sobra, Deus não quer só que você recorra a Ele quando você não consegue resolver sozinho. Deus quer que você viva na dependência dEle. E por isso que às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente entenda que a gente precisa dele. Que a nossa dependência está nele. E quando nós somos dependentes de Deus, a gente não se desespera. Eu sei que é difícil às vezes falar para alguém que está em desespero. Eu sei que às vezes é difícil você me ouvir falando para você não se desesperar. Mas, gente, eu já passei tanta coisa nessa vida. Tanta coisa. Eu comentei com vocês por alto que eu sofri um acidente, né? Eu capotei, meu carro capotou 5 vezes. E eu tô viva, não tenho nenhuma sequela. Me quebrei toda na época, fiquei um tempo sem andar. Mas hoje eu não tenho nenhuma sequela porque Deus me livrou e Deus me curou de todos os problemas que eu tive. Um dia ainda vou contar pra vocês o meu testemunho do meu acidente. Mas hoje não é o momento, mas ainda vou contar pra vocês. Mas eu já tive momentos de dor intensa, de muita dor. Eu já tive momentos de estar realmente em desespero, numa situação assim que eu achava que eu ia morrer, que eu achava que eu não ia mais, não tinha mais o que fazer. Eu já cheguei em situações, até aqui na loja mesmo, eu já cheguei em situações em que eu não sabia o que fazer, mas com a loja eu nunca me desesperei. Desespero eu não tenho. Depois do meu acidente eu nunca mais me desesperei com nada. Com nada. Nada, 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 nunca mais. Quando eu engravidei da minha filha, Deus usou uma pessoa. Eu tinha depressão na época, depressão e síndrome do pânico, quando eu engravidei da minha primeira filha, né? Eu tenho 2 filhos. A minha filha tem 7 anos. Quando eu engravidei dela, eu estava fazendo tratamento de depressão e síndrome do pânico. Eu tive que ficar afastada do meu trabalho. Eu era gerente de uma loja de imóveis e eu tive que ficar afastada do meu trabalho. Eu não estava conseguindo ir trabalhar mais. E aí fiquei afastada, só meu marido ficou trabalhando e eu ficava sozinha em casa. E aí minha depressão piorou, né? Porque eu ficava muito sozinha, ele embarcava. Só que aí quando eu engravidei, só que aí nesse meio tempo eu engravidei da minha filha. E aí, quando eu engravidei da minha filha, Deus usou uma pessoa para falar comigo que o filho que eu tava esperando era a cura que Deus tinha mandado para a doença da minha alma. E realmente, depois que eu tive a Valentina, eu nunca mais tive depressão, nem crise de pânico. Eu já tive alguns episódios de ansiedade, mas eu entrava num desespero que eu desmaiava. Eu desmaiava. A minha crise de pânico, ela era tão intensa que eu achava que eu ia embora, que eu achava que eu ia morrer, eu desmaiava. De tanto sofrimento, assim, de tanto medo, eu tinha pavor, que a sensação que eu tinha de que eu ia morrer, de que ia acontecer alguma coisa, era tão forte que eu desmaiava. Então, eu tinha muito medo disso acontecer na minha gravidez, porque já pensou, você não pode tomar tombo, né? Se eu desmaiasse grávida, você não pode ter queda. E eu tinha muito medo, né? Depois eu vou contar pra vocês o meu testemunho, o que eu passei na gravidez da minha filha, por isso que o nome dela é Valentina, porque a gente passou muita coisa junto na gravidez, eu e ela. Depois eu ainda vou contar pra vocês, eu tive chikungunya na gravidez da minha filha, né? E na época que eu fiquei grávida dela, foi assim que começou o negócio de dengue, de zika e de chikungunya. Foi logo que começou, né? Que ainda não tinha um exame específico pra saber o que era, se era dengue, se era zika. E tava saindo aquelas notícias de que as mães que tinham zika grávida, as crianças nasciam com microcefalia. Então, assim, eu passei um período muito difícil. Eu tive que participar da pesquisa da Fiocruz na época, porque a Fiocruz era a única que estava tentando desenvolver um tipo de exame para identificar o que era zika, o que era chikungunya, o que era dengue. E aí eu fui
lá fazer os exames, participar da pesquisa, né? Como estatística para ajudar a desenvolver ali a vacina, ajudar um tratamento, né? E ajudar também a identificar o exame correto para identificar cada tipo de doença. E aí eu participei, né? E eu tinha que ir várias vezes na Fiocruz durante a gestação. Mas eu passei muito tempo sofrendo na minha gestação porque eu não sabia se a minha filha estava perfeita dentro de mim ou se ela tinha microcefalia, se ela tinha algum problema, né? Então, eu passei muita luta na minha gravidez. Eu gritava, a minha médica me passou um antidepressivo, que era o único que eu podia tomar na gestação. E esse antidepressivo me botou tão mal, mas tão mal que eu gritava achando que eu ia morrer. Então assim, eu passei muito aperto, passei muita luta. Mas Deus declarou que depois da Valentina eu nunca mais ia ter isso, eu ia ser curada. E realmente eu fui curada. Nunca mais eu tive depressão, nunca mais eu tive crise de pânico. E depois do meu acidente, eu nunca mais me desesperei com nada. Eu tive várias experiências com Deus ao longo da minha vida. E antes de eu sofrer o meu acidente, eu pedia muito a Deus para mim ter uma experiência sobrenatural com Ele. Eu queria muito ter uma experiência sobrenatural com Ele. E eu não queria só... Eu não queria só uma emoçãozinha no momento de louvor, porque eu sou levita, né? Eu canto. Acho que eu nunca contei isso pra vocês. Hoje a minha garganta tá doendo muito. Eu tô até com dificuldade pra falar aqui. Acho que é porque ontem tava muito frio aqui na minha cidade, hoje já tá calor. E eu fiquei mexendo com água hoje, arrumando lá limpando casa. Então a minha garganta tá doendo. Já tomei um anti-inflamatório, mas a minha garganta tá doendo. Eu tô com dificuldade pra falar. Mas eu canto. E quando eu tenho, gente, uma conexão com Deus que é muito surreal. É muito pessoal, sabe? A experiência de cada pessoa com Deus. Mas eu tenho uma conexão com Deus muito forte. Deus me mostra as coisas com muita clareza. Deus fala palavras comigo com muita clareza. E quando eu estou ministrando no louvor... Eu não participo do Ministério de Louvor hoje mais por causa da faculdade, eu não tenho como ir aos ensaios, por causa de eu estar com meu filho pequenininho, eu não tenho ido aos cultos, porque ele não para, então eu acabo ficando em casa, meu marido vai com a minha filha, eu assisto o culto de casa, mas quando eu tô na ministração, quando eu tô mesmo apenas ali no back ou no louvor, eu sinto uma presença de Deus tão forte que às vezes parece que eu vou embora, às vezes parece que eu vou desmaiar, às vezes parece que eu vou cair. Já passei mal várias vezes, assim, de eu começar a tremer toda no momento ali da adoração, eu começar a tremer, não conseguir falar, travar completamente, né? Porque existem certos momentos de experiência com Deus que quando quando Deus permite que você sinta a glória dele próximo a você, você trava, você fica imóvel, você não consegue se mexer, você fica imóvel. Diante da glória de Deus, você não se mexe, você fica completamente ali paralisado, maravilhado, só que você não quer sair daquilo dali. Você quer ficar ali pra sempre com aquela sensação. Não tem como explicar pra vocês. É uma coisa muito surreal. E eu pedia muito pra Deus, antes do meu acidente, eu pedia muito pra Deus para ter uma experiência sobrenatural. Eu queria pegar fogo na mão, eu queria qualquer coisa. Eu queria ter uma experiência sobrenatural com Deus. Porque eu via muitas pessoas falando. E eu já tinha experiências com Deus, assim... eu sinto as coisas, se tiver um espírito maligno próximo de mim, eu sinto, eu sei onde ele tá, eu sei o que ele tá fazendo, né? Eu sei como ele é, pelo sentido, por sentir, eu sinto a presença com tanta força que eu sei exatamente a figura como é. E tanto de ser maligno quanto de anjo. Então, eu sempre tive muitas experiências com Deus. Eu vou aos poucos, nas segundas-feiras, eu vou vindo contando pra vocês tudo que eu já passei.
E aí eu pedia muito a Deus uma experiência com ele. Uma experiência, eu queria ter uma experiência sobrenatural. Eu queria ter, eu sempre pedia para Deus, eu falei, Senhor, eu quero uma experiência sobrenatural. Eu quero uma experiência, não me importa o que seja. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. Eu falava, não me importa o que seja, eu quero ter uma experiência sobrenatural contigo. Me dá uma experiência, Senhor, me faz viver uma experiência sobrenatural. Eu quero ver, eu quero te ver, eu quero... Sei lá, eu tinha uma sede de ter uma experiência com Deus, assim, sobrenatural. E quando eu sofri o acidente, eu tive uma experiência sobrenatural. Eu teria esse acidente pra mim, eu não tenho nenhum sofrimento, nenhum arrependimento, até porque não depende de mim, né? Esse acidente foi um divisor de águas na minha vida. Vocês não têm noção do que eu passei dentro daquele carro. A minha alma saiu do corpo. Eu não vi uma curva que eu fiz no local onde o meu carro caiu. Era uma descida de curva. Era uma descida assim de curva, é tipo uma serra. Eram várias curvas assim em descida. E do lado direito era barranco assim de pedra, né? No caso era montanha assim. E do outro lado era queda. Uma queda de 30 metros do outro lado. Então era tipo uma descida de uma serra. Eu caí nessa queda de 30 metros. Meu carro foi capotando assim, ó. Virou 5 vezes segundo a perícia, né? Meu carro virou 5 vezes, parou de cabeça para baixo e ele amassou todo em cima de mim, que eu fiquei presa nas ferragens. O volante do carro amassou minha perna, por isso que eu fiquei um tempo sem andar. Amassou minha perna. Eu quebrei os 2 braços aqui, ó. Esse braço aqui eu tenho a marca da cirurgia, que vocês vão ver aqui, ó. Eu não faço nada nesse braço, não passo remédio pra sumir essa cicatriz. Eu não quero que essa cicatriz suma nunca. Essa cicatriz aqui pra mim é a marca da minha experiência com Deus. Então essa cicatriz pra mim, toda vez que eu olho pra ela, eu lembro do que eu passei. E aí nesse pulso aqui eu tenho uma placa de titânio desse tamanho, porque o meu osso daqui, a tíbia, acho que é a tíbia, ou o rádio aqui, aqui essa conexão virou pó. A minha mão ficou pendurada assim, ó, porque isso aqui quebrou tudo. E aí não tinha nem como engessar. Então aqui teve que operar. Aí aqui colocou uma placa de titânio, que de vez em quando eu sinto dor. Colocou uma placa de titânio aqui. E nesse daqui também eu quebrei, só que esse daqui deu pra engessar. Esse aqui ficou engessado. E quebrei esse ombro aqui também. Esse ombro aqui tem alguns movimentos que eu sinto um pouquinho de dificuldade de fazer, mas eu consigo levantar o braço normalmente, tudo. E a minha bacia, eu tomei muita pancada na bacia enquanto eu capotava. Por isso que eu fiquei um tempo sem andar, de cadeira de roda. E aí, e os meus olhos, de tantas vezes que eu bati assim, provavelmente eu bati muito a cabeça no volante. Os meus olhos aqui ficaram todos tomados de sangue. Aqui tudo onde é vermelho ficou tudo tomado de sangue, os meus 2 olhos. Um olho meu fechou completamente, ficou todo preto, todo roxo, ficou preto mesmo. Um olho meu fechou, de tanta pancada que eu tomei. Ele fechou completamente e o outro ficou meio aberto, mas eu enxergava embaçado. Eu fiquei enxergando de um olho só. Eu não tenho mais fotos do acidente, porque nessa troca de celular eu perdi as fotos que eu tinha. Eu não tenho mais as fotos do acidente. Eu só tenho uma foto minha com um colar cervical. Se eu achar a foto, eu vou colocar aqui pra vocês. Mas, enfim, gente, nesse acidente, no momento que eu sinto que eu não estava no corpo, porque eu não lembro de nada. Eu não lembro de uma curva que eu fiz, e quando o carro capotou, eu não lembro de nada. Eu não vi o carro capotar, eu não vi nada. Tem outras pessoas que eu já conversei que já sofreram acidente que falam comigo, nossa, uma barulhada, né, quando o carro tá capotando. Eu falei, eu não lembro de nada. Eu não escutei barulho nenhum, não senti nada. E eu sinto que
que eu sinto exatamente que eu não estava no corpo, que eu voltei pro meu corpo na hora que o carro parou. Na hora que o carro parou, eu senti como se eu estivesse caindo e desse um tranco assim. Então eu senti como se eu estivesse voltando pro meu corpo naquela hora que o carro parou. Que foi quando me deu um estalo assim, que eu tive um estalo assim. Aí eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo. Eu não enxergava. Nunca tinha quebrado nada, então eu mexia meus braços, meu braço não saía do lugar, o outro braço também não saía do lugar. Eu não entendia por que o meu braço não mexia, por que eu não estava enxergando nada. Quando eu entendi que eu tinha sofrido um acidente, já isso aí, o acidente foi 5 horas da tarde. Quando eu entendi que eu tinha sofrido um acidente, que eu não ia conseguir sair dali, e tinha um monte de terra no meu rosto ali próximo a mim, que eu não enxergava direito, mas tinha bastante terra. Antes do carro capotar, a única coisa que eu lembro, que eu jamais vou esquecer, quando o relance que eu lembro único, quando o carro tava já, eu lembro do carro puxando muito na curva, já fazendo barulho, como se estivesse cantando pneu na curva. E eu lembro que eu pensei rápido de jogar o carro na pedra, jogar o carro pro lado de cá, pro carro não cair no barranco, porque eu sabia que o carro caísse no barranco eu ia morrer na hora, porque era uma queda muito alta. Não tinha como eu sobreviver naquilo dali, não tinha condição de eu sobreviver. Era uma queda de 30 metros, não tinha, o carro ia cair direto, o carro ia amassar completamente, o carro ia cair assim, ó. Ia amassar completamente no chão, não tinha. Então eu pensava em jogar o carro do lado de cá, que tinha pedra. Pensava, vai bater, vamos, né? Isso é coisa de segundo, não dá tempo de você pensar em nada. Coisa de segundo eu pensei nisso, vou jogar o carro na pedra. Na hora que eu pensei, vou jogar o carro na pedra, que foi a única parte que eu lembro dos relances do acidente, a única parte que eu lembro que eu fui colocar a mão no câmbio do carro de marcha, que eu ia reduzir o carro todo pro carro segurar ali uma segunda marcha, pro carro dar uma reduzida brusca para eu conseguir tentar frear ele. Na hora que eu coloquei a mão no câmbio de marcha, eu senti que Jesus estava sentado do meu lado e ele colocou a mão assim em cima da minha mão e falou assim: não faz nada, que eu tô contigo, eu tô aqui com você. Exatamente desse jeito. Não faz nada, que eu estou com você. Naquele momento eu paralisei completamente, como eu acabei de falar para vocês. Diante da glória de Deus, a gente fica imóvel. A gente fica paralisado. Eu paralisei completamente. Mas veio uma confiança, uma certeza de que não ia acontecer nada comigo, assim, uma certeza, assim, sabe, parecia que eu tava no céu. Parecia que eu estava no céu, eu não tive medo de nada. Eu só lembro que eu tirei a mão do volante, tirei a mão do câmbio e encostei assim no banco. E eu só vi o carro indo pro barranco. E eu não lembro de mais nada. Eu só lembro quando o carro parou de capotar, que foi o que eu expliquei pra vocês, como se eu tivesse tido um estalo naquele momento ali. E aí eu tentei, né, puxar o cinto, tentei mexer o outro braço, os braços não mexiam, eu não entendia por que eu não conseguia mexer meu braço, que é porque tava quebrado, não conseguia mexer. E aí quando eu entendi assim, aqui não vai ter como ninguém me socorrer, ninguém me viu cair aqui, vou morrer. Aí eu fiz a minha oração. Comecei a orar. Entreguei a minha vida para Deus, pedi perdão dos meus pecados e isso de cabeça para baixo, sangrando, porque eu lembro que o pouco que eu enxergava, eu via pingos de sangue no meu braço, que o meu braço estava pendurado. Eu via pingos de sangue no meu braço, assim, muito embaçado, porque eu só estava enxergando de um olho. Então eu via pingos de sangue caindo no meu braço e eu lembro que o meu braço estava pendurado, assim. Eu só lembro do meu braço pendurado. Eu estava de cabeça para baixo, presa pelo cinto. Aqui não vai dar pra vocês verem, mas aqui
O meu pescoço, ele é todo... Ele tem marca de... É porque o vídeo tá com filtro, não vai dar pra vocês verem. Aqui eu tenho marca de esfolado aqui, do cinto, tudo. Isso aqui meu é tudo aqui esfolado aqui, assim, eu tenho marcas aqui. Não vai dar pra ver porque o filtro do vídeo, ele embaça. Não vai dar pra vocês verem. Eu tenho marca aqui do cinto. Que o cinto esfolou isso aqui, meu. Que eu fiquei pendurada, assim, presa pelo cinto. E aí, nessa hora, eu já tava com dificuldade de respirar, porque o cinto estava me enforcando. Mas eu tava com dificuldade de respirar, mas eu orei. Consegui orar e pedir a Deus. Pra Deus poder... entreguei a minha família nas mãos de Deus. A minha filha, o meu marido, a minha mãe, a minha família. E pedi a Deus pra me levar logo. Eu falei, Senhor, por favor, me leva, Pai, me leva logo, para eu não ficar agonizando aqui, porque eu já não tô conseguindo respirar. E eu pedi a Deus, pedia perdão, pedia a Deus pela minha vida e pedia para Deus me levar logo, porque eu tava sentindo dor e eu não estava conseguindo respirar. E aí, no momento que eu falei amém, eu escutei uma voz me chamando. Um rapaz gritando, moça, 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 moça. Moça, tá me ouvindo, tá me ouvindo, tá me ouvindo? E eu só escutava a voz, que eu não enxergava direito, só escutava. E aí eu lembro uma voz do lado, né? O rapaz, ele tinha se abaixado do lado do carro pra tentar falar comigo. E aí ele falava, moça, moça, você tá bem, tá me ouvindo? Aí eu lembro que eu ainda consegui dar o telefone do meu marido, o telefone da minha mãe, né? O celular do meu marido e da minha mãe. E aí eu lembro que eu falei com ele, eu não estou conseguindo respirar. E aí ele falou assim, mas a gente não pode mexer em você, o SAMU já tá vindo. Aí eu falei com ele, moço, eu não vou aguentar, eu não estou conseguindo respirar. Aí eles correram lá, arrumaram um facão lá com um rapaz lá, que morava perto, que inclusive foi esse rapaz que correu até a pista para pedir socorro quando ele viu o meu carro capotando. Ele correu lá na pista para pedir socorro a alguém, que foram esses rapazes que desceram, porque era um senhor de idade que foi lá na pista pedir socorro. Esse senhor arrumou um facão e os meninos cortaram o cinto. E aí, nisso que eles cortaram o cinto, eu só lembro que eu caí, que eu fiquei mais solta, mas a minha perna estava presa. E o rapaz ficou me segurando, tipo assim, nos braços dele, ele ficou me segurando. E aí eu apaguei. Quando soltou o cinto, eu apaguei, eu não lembro de mais nada. Quando eu acordei, eu já estava dentro do hospital, na sala de tomografia. Mas, gente, E assim, e Deus conduziu tudo. Eu fiquei uma semana no hospital e continuei minha recuperação em casa. Fiquei um tempo de cadeira de roda, fiquei um tempo com... Ah, tá. Eu fraturei a C6 também aqui do pescoço. Meu pescoço quase quebrou. Meu pescoço não quebrou porque Deus não quis mesmo. Porque meu pescoço ficou totalmente solto. Então eu tive que ficar com colar cervical, se eu não me engano, por 3 meses, tá? E quando eu tirava o colar, eu morria de medo de mexer o pescoço pra tomar banho. Era horrível, porque eu tinha muito medo de mexer o pescoço, né? Que eu ficava com colar, você fica mais seguro, né? Mas eu, depois que eu saí do hospital, mesmo sentindo tanta dor, que eu sentia muita dor, eu tomava remédio o dia inteiro pra dor. Mesmo aquela dor toda, eu tava em paz, eu tava com uma paz no meu espírito, sobrenatural. E eu me recuperei rápido, com 2, 3 meses eu já tava até dirigindo. Já tava até dirigindo de novo. Gente, eu lembro que a perícia que eu tive que fazer... que você faz, né, eu entrei com o seguro do DPVAT, né, que você tem um seguro DPVAT que é de acidente, você entra com o recurso do seguro, e eu lembro que a audiência do DPVAT, acho que era em outra cidade, eu não lembro direito, eu lembro que eu fui dirigindo sozinha, porque eu falei com a minha mãe, eu falei... Eu quero ir. E eu tinha que passar pelo mesmo lugar do acidente. Isso uns 2 ou 3 meses depois, se eu não me engano, depois do acidente. 2 ou 3 meses depois. Eu lembro que eu falei com a minha mãe, eu quero ir. Eu quero ir sozinha. Eu quero passar por onde eu passei no acidente. E aí minha mãe falou, não, mas tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Deus me livrou. Deus me livrou da morte. Eu vou ter medo de quê? Não tenho medo nenhum. Eu quero ir sozinha. E eu fui sozinha. Gente, eu sou uma pessoa assim que eu já não tinha medo antes.
Depois do meu acidente, parece que Deus, eu tive uma experiência tão forte com Deus, dele me mostrar o quanto que ele cuida de mim, o quanto que ele me ama, e o quanto que ele se preocupa comigo, que ele usou a minha vida como testemunho para abençoar muitas pessoas. Porque eu lembro que tantas pessoas foram me visitar, e as pessoas iam me visitar para me consolar, e eu pregava para as pessoas. Eu pregava para as pessoas. Eu lembro que teve um padre que foi me visitar. Eu não sou católica, né? O padre daqui da cidade, ele foi me visitar, porque eu achei muito bacana, ele muito gente boa. O padre que era daqui na época, hoje é outro padre. O padre foi me visitar e ele foi, acho que ele foi perguntar como que eu tava, foi levar uma palavra pra mim, e aí eu ouvi o que ele foi falar comigo. Isso é comum em cidade pequena, tá? E aí eu ouvi o que ele ia falar pra mim, agradeci a palavra. E aí ele me perguntou alguma coisa, perguntou como que foi o acidente. Nisso que ele perguntou como que foi, eu contei pra ele exatamente o que eu contei pra vocês aqui. E ele começou a chorar. Então, assim, Deus me usou pra poder ser bênção na vida de outras pessoas. Porque quando você conta um milagre, as pessoas, elas conseguem enxergar o cuidado de Deus, né? Então, assim, por que eu tô falando com... Eu nem ia falar sobre acidente com vocês hoje, mas eu já falei pra vocês que esses vídeos de segunda-feira, eu não faço roteiro. Eu vou falando, vai fluindo, é o que Deus vai mandando eu falar. Então, Deus mandou falar, então eu falei. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Naquele momento ali, dentro daquele carro, eu não via uma saída. Eu já tinha entregado a minha vida para Deus ali, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Certeza absoluta que eu ia morrer. Deus mudou a minha história. Deus mudou o que ia acontecer comigo ali. Deus me deu até uma música depois. Uma música sobre essa situação. Uma música que já existe, que fala exatamente, é uma música que é uma conversa minha com o Espírito Santo, né? E de repente eu até coloco lá no Instagram pra vocês. Essa música, ela é um rock, mas é uma música assim, a letra dela é tão forte, mas tão forte, e fala exatamente tudo que eu senti ali. A letra da música é como se fosse eu e o Espírito Santo conversando, sabe? Então, foi uma experiência em que Deus, ele me pegou de todos os lados, de todas as vertentes, de todas as formas possíveis. Então, depois dessa experiência que eu tive com Deus, ele me mostrou o cuidado dele na minha vida. Nunca mais eu me desesperei com nada. Com nada. Com nada, com conta, com dívida. Isso não vai tirar meu sono, cara. Não vou deixar dívida tirar meu sono, cartão tirar meu sono, boleto tirar meu sono. Jamais eu vou deixar isso tirar minha paz. Porque a Bíblia fala que a paz de Deus é a paz que excede todo entendimento. Não existe nada nesse mundo que te traga uma paz maior do que Deus. E é uma paz que ela é única. Acabou. É uma paz que nada te abala. Nada te abala. Hoje em dia eu sou assim. Eu vejo meu marido com alguns episódios ali de depressão, ansioso, ele tá muito... Eu oro por ele, mas eu não tenho como... Ele precisa tomar certas atitudes, então eu coloco a vida dele nas mãos de Deus, eu oro por ele. E quando eu olho pra ele assim, ansioso, eu fico assim, Senhor, que ele possa ter uma experiência igual eu tive. Porque quando a gente tem uma experiência... Todo ser humano que tem fé, que crê em Deus, que tem vontade de realmente viver na dependência de Deus, tem um momento na vida que você vai ter uma experiência com Deus que vai ser um divisor de águas na sua vida. Não precisa ser um acidente, necessariamente, tá? Comigo foi assim, gente, tudo na minha vida é muito intenso e eu não tenho medo de nada, né? Deus, ele tem as suas formas de
Deus tem as suas formas de fazer as coisas permitir que as coisas aconteçam na nossa vida e conduzir certas coisas a acontecerem para que a gente possa servir de testemunho na vida de outras pessoas e ajudar outras pessoas, né? Então, desde quando isso aconteceu comigo, eu nunca mais tive desespero com nada. Nunca mais me desesperei com nada. Em todos os meus momentos de desespero, eu tenho uma válvula de escape. Que eu vou pro meu quarto, eu fecho a minha porta e eu caio no chão em pranto. E peço a Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu coloco um louvor de adoração, porque a adoração é o tipo de louvor que afasta o inimigo. Porque Satanás, ele era adorador, ele era um querubim. Então ele era adorador de Deus, ele caiu do céu porque ele queria ser adorado como Deus é adorado. Então por isso que ele não suporta adoração a Deus. Então se você está se sentindo mal, se você sente uma presença pesada aí na sua casa, se você sente uma presença maligna, coloca um louvor de adoração, tô ficando toda arrepiada. Coloca um louvor de adoração na sua casa. Oh meu Deus. Coloca um louvor de adoração na sua casa e adora a Deus. Independente, sua casa pode estar caindo no telhado. Você adore a Deus, porque quando Jó perdeu tudo, Deus permitiu que Satanás tirasse tudo da vida dele, porque Deus falou para Satanás, você pode tirar tudo da vida dele, os bens, tudo, mas você não vai tocar na vida dele. Na vida dele você não toca, porque Satanás ele só faz o que Deus deixa ele fazer. Porque ele não tem o poder de fazer nada. Ele só faz o que Deus permite que ele faça. E quando Satanás consegue atingir a nossa vida, é porque a gente deu legalidade, porque a gente tem livre-arbítrio. Por isso que você tá sempre tendo que pedir a Deus para te blindar. E você precisa verbalizar. Não é só pensar na sua cabeça, o Senhor me protege, na sua cabeça. Você tem que falar, porque o inimigo ele não pode ler a sua mente. Você precisa falar pro plano espiritual saber, opa, aquele dali é servo de Deus, que aquele dali tá pedindo a Deus socorro. Quando você pede socorro de Deus, Deus nunca vai deixar de te socorrer. Nunca. O socorro ele pode vir diferente do que você está esperando. Mas Deus nunca vai deixar de socorrer. Nunca. Então o que aconteceu com Jó foi Jó perdeu tudo. E Deus permitiu que ele perdesse para Deus mostrar para o inimigo que Jó não ia deixar de ser fiel a Deus independente do que acontecesse. Porque tem desertos na nossa vida que a gente passa porque Deus está provando a nossa fé, está testando a nossa fé. E quando você não passa nesse deserto, quando você fica nesse deserto a vida toda, se lamuriando, reclamando, você está sofrendo no deserto, mas você precisa permanecer na sua fé. Você precisa ficar firme. Você precisa acreditar. Eu tô sofrendo, mas eu vou continuar adorando. Eu vou continuar glorificando meu Deus, porque eu sei que ele vai me dar vitória. Pode não ser agora, mas ele vai me dar. Ele vai me dar. Você tem que ser igual Jacó. Agarra a Deus e não solta. Luta com Deus ali até Deus dar sua bênção. Então você não pode perder a sua fé, porque Deus ele só nos abençoa se nós acreditarmos naquilo que a gente não vê. Porque a fé é você crer naquilo que você não tá vendo. A fé é você acreditar que Deus vai fazer alguma coisa, não importa o que seja, Deus vai fazer e você sabe que ele vai fazer. Você sabe mesmo sem ele ter feito, você sabe pela fé. Eu tenho pena das pessoas que não têm Deus, das pessoas que não se voltam para Deus. Porque os momentos de desespero dessas pessoas, essas pessoas fazem o quê? No meu momento de desespero, que eu me tranco no quarto, que eu me desespero ali com Deus, aos pés dele, Deus me dá um refrigério. Eu saio dali anestesiada. Eu saio do meu quarto anestesiada. Eu choro com Deus, eu sorrio,
com Deus. Eu sinto uma presença, meu quarto é tomado de uma presença tão grande que eu não tenho vontade de sair do quarto nunca mais. E é isso que a gente precisa buscar. Você tá sofrendo, você tá com um problema que não tem solução, vai pro teu quarto, ajoelha e ora e clama e adora a Deus e creia. Creia que Deus vai fazer. Não importa como que Ele vai fazer, simplesmente creia. Deus só pede que você creia, porque você não tem como você ver o que Ele vai fazer. Você vai ver quando acontecer. Por isso que você precisa crer. Você precisa acreditar naquilo que você não vê. Isso é um ato de fé. Você acreditar no que você não está vendo antes de ter acontecido. Essa é a tua prova de amor a Deus. É a fé. É a sua prova de que você ama a Deus. Fala, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Eu não sei por que isso está acontecendo desse jeito, mas eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Eu não tenho força para aguentar isso aqui, mas eu sei que o Senhor vai me sustentar. E é desse jeito que tem que ser a sua postura. Independente do sofrimento, Deus está cuidando de você. Então, todos os dias, coloque a sua luta diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua família diante de Deus. Coloque o seu negócio diante de Deus. Todos os dias. E no momento seu de maior dor, de maior sofrimento, de não saber mais o que fazer, você se tranca no seu quarto e adore. Adore, porque o inimigo, ele nos oprime o tempo todo, ele tenta nos oprimir, ele tenta fazer a gente brigar com o marido, com a esposa, com o filho, perder a paciência, arruma um monte de problema, fura pneu, acontece um monte de coisa. No seu momento que você estiver ali, mais atribulada, seja dentro de um carro. Ah, não tô dentro de casa, você tá dentro do carro? Para o seu carro aí agora. Para o carro. Fala, Senhor, me ajuda. Eu não estou aguentando. Tem misericórdia de mim. Mas sabe aquele grito de desespero? Esse grito é com Deus que você tem que fazer. Fala, Senhor, eu não tô aguentando mais. Já teve vez de eu gritar com Deus. Eu gritar, Senhor, me ajuda que eu não tô aguentando mais. E nesse momento a resposta vinha na lata, na hora. É aquele meu momento de maior fé. Gente, imagina pra quem não acredita em Deus, que louca que eu sou gritando sozinha. Isso é fé. É você falar com um ser sobrenatural maravilhoso que você não enxerga, que você não vê. E você acredita que Ele existe, que Ele cuida da sua vida. Olha o versículo que fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. A palavra fala que Ele vai te recompensar se você buscar Ele. A palavra que está falando que Ele vai te recompensar. E você precisa ter fé, você precisa crer que Ele vai operar na tua vida. Então creia. Todo o seu momento de desespero, pensa, não tem nenhum desespero, não tem nenhum problema nessa terra que Deus não possa resolver. Não existe nada nessa terra que Deus não possa fazer, que seja difícil para Deus fazer. Não tem nada. Nada nessa terra que seja difícil para Deus fazer. Então você vai ter medo de quê? Você vai se desesperar com o quê? Quantas vezes Deus já operou milagre? Dinheiro? Você está precisando de pagar um boleto e você, Senhor, me ajuda. Provei na minha vida e vem uma pessoa e compra o valor que você está precisando. Se Deus já te ajudou várias vezes, por que Ele não vai te ajudar agora? Clama, clama. A Bíblia fala, clame a mim que te responderei e te mostrarei coisas grandes que você ainda não viu, que você ainda não viveu. Clama a Deus com fé e creia que Ele vai fazer. Não se desespere. Não se desespere com nada. Não deixa nada de tirar teu sono. Se ligação de cobrança ligar pra você, banco te cobrar, fulano te cobrar, não interessa, te cobrou, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Você pode até chorar, mas você chora e ora e clama. Clama. Pode chorar, chora, mas chora com Deus. Não chora com ninguém, não liga pra amiga. Ai, minha amiga, estão me ligando, me cobrando, não sei o que eu faço. Sua amiga não vai fazer nada por você, que ela não tem poder pra fazer nada. Ela pode até te consolar, te dar uma palavra.
Mas ela não tem o poder de operar um milagre na sua vida. Quem tem o poder é Deus. Então, às vezes, a gente tem o mau hábito de recorrer a pessoas. E às vezes a gente se frustra, porque às vezes você recorre a uma pessoa, a pessoa nem liga pra você, finge que tá te escutando, tá nem prestando atenção no que você tá falando. Clama a Deus, clama a um único que tá sempre disposto a te ouvir e te ajudar, cara. Deus sempre vai querer te ajudar, Ele tá esperando você pedir pra Ele. Então clama a Deus e não se desespere com nada nessa terra, porque Deus tem solução para todos os seus problemas. Você pode não saber como, você pode não enxergar como que Ele vai fazer, mas Ele tem, do jeito dele, é o melhor jeito possível, tá bom? Apenas creia que Ele vai fazer, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Coloca pra mim, eu tô assim, gente, com muita dificuldade pra falar, minha garganta tá doendo muito. Mas coloca pra mim nos comentários se essa palavra te ajudou, se essa palavra falou no seu coração, coloca aqui pra mim, porque sempre que vocês falam que essa palavra foi pra vocês, isso me dá uma alegria imensa, porque eu sei que Deus tá me conduzindo. Então, esse é o meu ministério. Então, coloca aí pra mim se te ajudou, se essa palavra falou com vocês, tá bom? Já aqui quase 50 minutos falando, mas Deus sabe de todas as coisas, é sempre Deus que conduz aqui os meus vídeos, tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.